falarei com vocês sobre um tema de extrema importância. Quem me acompanha aqui no Instagram vai falar assim todas as quartas-feiras. Ela fala que todas as lives é de extrema importância. Mas no momento atual, diante de já vai mais de um ano já de pandemia, eu não posso negar a informação a respeito dos pensamentos em tempos atuais. Então, qual é a importância da nossa frequência vibracional, da nossa vibração e dos nossos pensamentos nesse panorama que se desenha de uma forma tão agressiva aos nossos olhos e tão doída? Porque agora está mais perto do que nunca a realidade da pandemia. Então, como passar por essa situação da pandemia sem deixarmos que a nossa vibração caia, sem deixarmos que nós fiquemos chocados ou impactados diante de tantas notícias que não são tão favoráveis aos nossos corações? Eu convido vocês hoje a refletirem sobre todos esses assuntos que eu vou falar aqui, como forma de fazer vocês levarem para a vida de vocês algo que possa transformar todos os dias durante esse período que nós atravessamos. Que nós possamos ter coragem de vibrarmos mais alto que a frequência desse vírus. Que nós possamos não vibrar somente para nós, mas também para o outro. Então, quanto mais nós vibrarmos alto, quanto mais nós elevarmos a nossa vibração, nós teremos chances de ser uma contribuição para a vida das outras pessoas. E não seremos aquelas pessoas que precisam de algo. A humanidade já está muito carente. Já faz tempo que a humanidade precisa rever todos os seus conceitos sobre o que é a vida. Hoje, quando nós olhamos os panoramas dentro das comunicações, dentro das mídias sociais, nós começamos a observar quantos julgamentos existem na nossa sociedade. E diante dos problemas sociais que já existiam, né? Os problemas de saúde que já existiam, os problemas financeiros que também já faziam parte do nosso panorama, nós temos ainda um agravante que é a pandemia. Então, com a pandemia, as pessoas paralisaram um pouco os outros problemas sociais, né? Mas eles não deixaram de existir. Então, diante de tantas coisas que podem fazer com que nós sintamos menos, né? Menos energizados, mais fracos, menos potentes, menos felizes, o que eu vim fazer hoje aqui com vocês é convidar vocês para que vocês possam ser um pontinho de luz na vida não somente das pessoas que convivem com vocês na casa de vocês, mas das pessoas que têm a oportunidade de ter o contato, seja pelo WhatsApp, pelo telefone, seja por onde for, que vocês possam ser sempre mensageiros da boa nova. Porque quando nós falamos de todos os dias nós nos renovarmos, nós fazemos que todos os dias nós renasçamos. E aí nós fortalecemos o que há de maior e de grande dentro de nós, que é a empatia. As pessoas às vezes fazem as reflexões dela durante ou apenas no dia das datas comemorativas como a Páscoa. Mas eu vim aqui hoje fazer uma reflexão que todos os dias nós podemos, apesar de qualquer coisa, nós podemos ser essa renovação diária, que todos os dias nós possamos olhar para o mundo e agradecer a oportunidade de acordar vivo e ainda respirar. Então, quando eu convido vocês a olhar sobre pensamentos em tempos de pandemia, né, em tempos atuais, eu convido vocês a refletirem sobre a rotina de vocês. O que vocês têm feito que tem dado prazer? O que vocês têm feito que tem feito vocês se sentirem melhores, mais felizes? Então, muitas pessoas eu observo que vieram falar que ganharam peso, que não estão bem fisicamente, não se sentem tão bonitas, né? Não se sentem tão bonitos. E as pessoas muitas vezes deixaram de se cuidar. Só porque a gente deixa de sair, não é que a gente tem que deixar de se cuidar. Então, desde o início da pandemia, se eu sempre me cuidei, sempre me olhei,
Na pandemia eu tive cuidado de todos os dias fazer o que eu faço todos os dias. Eu não deixei de passar meu filtro solar com cor, eu não deixei de passar meu lápis nos olhos que eu amo e nem o meu rímel. Então todos os dias, para mim é como se eu estivesse saindo para ter uma vida normal. Então, mesmo estando na roça, vocês podem chegar lá, eu estou sempre arrumada. Não arrumada para festa de gala, mas eu estou arrumada para mim. Então as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas você fica assim na roça? Eu fico assim na roça, porque eu vivo como se só existisse o hoje. Então, por que eu vou deixar de usar o que eu quero usar somente para quando voltar à normalidade? Que normalidade que vai ser essa? Então eu tenho que aproveitar hoje todas as minhas possibilidades de ser feliz. Então, olhar para a nossa rotina faz com que nós começamos a olhar para as coisas simples e nos organizarmos para ter dias melhores. Vocês têm se alimentado adequadamente? Vocês têm priorizado uma alimentação mais voltada para prover o que nós devemos alimentar, né? Vocês estão comendo quando vocês não têm fome? Então, gente, eu vou até falar um pouco das coisas da Ayurveda, que eu agora estou me aprofundando mais e eu vou começar a estudar sobre a terapia propriamente dito, que é uma formação mais longa, e eu quero que vocês comecem a olhar para a vida de uma forma que vocês possam se conectar com o que é essencial, porque às vezes a gente come sem ter fome. Pelo o Ayurveda, passei tanto tempo cuidando dos outros, esquecendo de mim. Isso. Pelo Ayurveda, nós alimentamos somente quando nós temos fome. Olha que coisa impressionante. E aí as pessoas falam que a gente tem que comer de 3 horas, né? Por que nessa visão nós alimentamos somente quando nós temos fome? E de preferência 3 refeições no dia. E essas refeições no dia não é a toque de caixa e não é qualquer alimentação. Essa alimentação são alimentações bem concisas, bem nutrientes, com os sabores que nós devemos alimentar os elementos do nosso corpo para que nós possamos ter todos os nutrientes para aquele dia. Por que 3 refeições no dia? Porque cada digestão demora cerca de 6 horas. Então, do início da digestão até a absorção dos nutrientes é um processo de 6 horas. Se eu como antes dessas 6 horas, eu posso atrapalhar todo esse processo de nutrição do corpo. Então, através desse conhecimento, eu estou começando a me conectar com algo que faz sentido para o meu corpo e que eu começo a viver o que eu escolho para mim, porque muitas vezes a gente pode estar fazendo escolhas alimentares que o nosso sistema nos ensinou a nós alimentarmos o nosso corpo. O que era tradicional para a nossa família hoje pode não funcionar para mim. E beber água, né? A primeira anamnese que eu fiz, né, na Ayurveda me perguntou quanto que eu bebia de água, e como eu sou atleta, eu bebia por volta de 3 litros de água por dia, porque eu acostumei a beber muita água, porque a gente sempre tem que estar muito hidratado. Pela Ayurveda, eu aprendi que a gente só bebe água também quando nós temos sede. Coisa de doido, né, gente? Mas são ensinamentos e conhecimentos de 4.000 anos de história. Então, eu pude me conectar com muita coisa que não fazia sentido. Pelo meu temperamento, né, pelo meu dosha, as verduras verde escuro, para mim, fazem mais sentido para o meu dosha, que é o meu temperamento. Então, elas têm que ser pré-aquecidas, porque as verduras verdes claro, elas são comidas cruas. Então, meu temperamento não faz a digestão completa de salada fria. Olha só. E aí a gente fica comendo salada achando que nós estamos sendo saudáveis, né? Então, dentro desses conhecimentos, a gente começa a prestar atenção no que nós estamos alimentando para poder nós começarmos a nutrir o nosso corpo com prana, com as coisas que fazem sentido
do nosso ser infinito que nós devemos ser. Então, quando eu falo com vocês de rotina, eu faço vocês atentar para a alimentação, para uma alimentação mais voltada para as coisas que recebem a luz do sol, sabe? Porque quando nós vamos no mercado, as coisas que vêm dentro da embalagem, elas quase não recebem a luz do sol. Então, pelo Ayurveda, nós alimentamos das coisas da feira. Então, nada mais justo do que eu me alimentar do que existe na natureza. Então, quando nós começamos a ver e sentir o que é significativo para mim, não precisa ser significativo para vocês, e para mim, hoje, isso faz sentido. Se daqui a um tempo eu abrir o Instagram aqui e for falar outras coisas, vocês podem acreditar que eu mudei, porque eu me permito ser essa metamorfose ambulante, porque daqueles que nunca mudam a ideia, né? Steve Jobs falava que os tolos nunca mudam, né? Eu me dou o direito de ser o que eu quiser ser. Então, hoje para mim, a Ayurveda faz sentido. Então, se daqui a uns tempos eu mudar de ideia, tá tudo certo. Mas eu quero que vocês entendam o que é significativo na vida de vocês, né? Então, eu falei da alimentação, falei da atividade física. O nosso corpo físico tem que se movimentar todos os dias. O corpo físico que não se movimenta todos os dias, ele não trabalha em harmonia com todos os órgãos. A circulação do plasma, do sangue, não é a mesma, então as coisas ficam mais travadas. Então, já falei da alimentação, já falei dos exercícios, que são coisas básicas. Ah, Renata, eu não tenho muito tempo, então assim, não fala comigo sobre tempo, não, porque tempo, quem quer faz, né? Quem não quer fazer nada vai sempre ter uma desculpa. Então, que possa então acordar mais cedo, se organizar para que utilize melhor o dia, né? Eu sou muito diurna, né? Eu funciono muito bem cedo. Tem gente que não é diurna. Então, a gente tem que respeitar o ritmo de cada um, mas sem deixar de fazer uma atividade física, porque o corpo físico precisa do exercício. Então, seja qual for, não deixe de fazer. Já convidei todos vocês para fazer yoga comigo. Então, segunda, terça e sexta-feira, vocês são todos os meus convidados. Então, nesses 3 dias, vocês já têm um motivo para poder movimentar o corpo de uma forma bem consciente, de uma forma bem ligado aos nossos órgãos, à nossa mente, ao nosso corpo. Então, a yoga é uma possibilidade. Eu convido vocês também a separar um tempo do dia de vocês. Não precisa ser meditações longas, mas começa com meditações curtas, com meditação fazendo a narina alternada, começa de um lado, começa do outro. Inspira pelo lado e solta pelo outro. Então, se vocês fizerem 12 respirações de cada lado consciente, naquele momento ali que vocês estão, pode colocar até uma musiquinha mais calma, se vocês estiverem no presente, já valeu, né? O que não pode é a gente não ter consciência do nosso eu. Então, nesse momento do silêncio, aí vocês vão falar assim, mas é difícil, né? Porque vem muitos pensamentos. Gente, tem um mestre de meditação que ele é muito coerente. Ele fala que não tem como nós humanos ficar sem pensar. É a nossa natureza, né? E a nossa natureza é essa. A gente tá na meditação, tem hora que o pensamento vem e a gente pensa e a gente manda o pensamento embora. É isso que é meditação. Então, quando nós percebemos que nós estamos saindo daquele momento ali de contemplação, de respiração, que a gente possa chamar de novo esse momento de inspiração e expiração. Então, somente quando nós desencarnarmos que nós não teremos pensamentos nesse corpo físico. Então, meditar e tendo pensamentos que faz a gente sair e voltar é normal. É como se fosse um eletrocardiograma, né? Ele não é retilíneo, ele é cheio de oscilações. Então, eu convido vocês a se organizarem para meditarem também. Então, já falei da alimentação, do exercício e da meditação.
Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque são formas de nós organizarmos o nosso dia para a nossa vibração e a nossa frequência não cair. Porque com isso tudo eu vou chegar onde eu quero chegar com vocês, para que vocês entendam como que funciona essa realidade. Então, assim como existem ondas de rádio, de Wi-Fi, de tudo que existe, que é invisível, mas que nós sabemos que está aí, porque graças ao Wi-Fi eu estou me comunicando com vocês, eu chamo vocês a perceberem que estamos todos mergulhados nessas ondas. E quando nós sintonizamos como um rádio, na nossa frequência que mais nos agrada, nós atraímos isso para nós. Então, quando vocês começaram a ouvir sobre constelação, apareceu no Instagram aí para vocês, ou então até em outras redes sociais, várias mensagens sobre constelação familiar. E aí vocês começaram a ver muita coisa de constelação familiar, né? Se tornaram até expert em constelações familiares. Então, o que a gente começa a colocar os nossos olhos, nós atraímos. Então, aquilo que nós focalizamos, nós chamamos para nós. E aí é nossa responsabilidade. O que vocês têm chamado para a vida de vocês, que vocês olham e falam assim, nossa, mas nem queria isso. Nós começamos a olhar com mais responsabilidade para essa vida, quando nós sabemos que nós que atraímos tudo o que existe na nossa vida. Consciente ou inconsciente, nós atraímos. Então, quando eu convido vocês a policiar e a vigiar o pensamento de vocês, eu começo a falar com vocês que vocês são o que vocês pensam. Então, cuidado com o que vocês têm procurado, né? Em noticiários ruins, em mídias sociais que não traz nada de bom para vocês, que vocês possam ainda ficar com a vibração baixa, que vocês possam ficar tristes, que vocês possam ficar desanimados. Isso a gente vai atrair conforme os nossos pensamentos. Então agora eu entrei propriamente dito na questão do pensamento. O que vocês têm pensado? Nessas 24 horas, né? A gente pode diminuir um pouquinho aí, nessas 16 horas que nós temos acordado nessa vida, para esse dia ser melhor ou não. O que vocês têm visto, ouvido ou falado com as pessoas que não está contribuindo para que o dia de vocês fique mais leve. A vibração da Terra está muito baixa, porque diante de tantas mortes, de tanta doença, de tantas situações adversas, a Terra está passando por um momento de vibração que não está tendo uma regularidade, ela está entrando em alta e baixa frequência, de uma hora para outra muda totalmente. Então, qual é o nosso compromisso diante dessa Terra que precisa de nós, assim como nós precisamos dela, e nós usufruímos de tudo isso graças ao benefício de estarmos aqui? E o que nós temos feito? Então, é a nossa responsabilidade olhar para o que nós temos feito durante o dia. Vocês têm fortalecido as notícias ruins? Vocês têm propagado as notícias ruins? Vocês, quando alguém comenta alguma coisa ruim, vocês falam ainda coisas piores? Vocês têm sintonizado naquele canal que é sangue puro, né? Só notícia cabulosa, aqueles noticiários políticos que só trazem tristeza e desânimo. Então, quando eu falo com vocês que nós somos tudo isso que nós pensamos, nós começamos a nos responsabilizar diante da vida. Eu convido vocês a procurarem algo que vocês gostam de fazer. Quem gosta de cantar, cantar. Quem gosta de dançar, dançar. De ler, de estudar. Procurar cursos que às vezes tinha vontade de fazer, né, e não tinha possibilidade, né? Nessa pandemia, eu tive a oportunidade de fazer uma formação que talvez seria muito difícil para mim, porque ela era em Curitiba e todo final de semana. Então, se eu tivesse fora da pandemia, talvez eu não teria a possibilidade de fazer essa formação. Então, o que vocês têm procurado se aprimorar?
Se não for profissionalmente, pessoalmente, quais são as buscas que vocês têm feito? Então, isso que vai trazer sabor e sentido para todos os dias. Se nós ficarmos na lamentação, na vibração baixa, na tristeza, nós vamos atrair mais disso. E aí isso só vai embolando, sabe, gente? Porque a nossa vibração também, quando nós entendemos que a vibração passa pela questão também financeira, nós também podemos entrar na escassez, né? E quando nós entramos na escassez, nós atraímos mais disso para o nosso dia a dia. Então, nessa pandemia toda, eu me focalizei a estudar, a fazer meus cursos, né? Como eu estou trabalhando normal desde agosto na escola, né? Que a gente está no atendimento online. Eu também tenho as coisas da escola. E aí eu comecei a me priorizar para as coisas que eu poderia, não, antigamente ou um tempo atrás, falar que eu não tinha tempo. Então eu comecei a fazer de cursos e os estudos como forma. Se foi fuga, foi uma fuga positiva, né? Teve uma vez que, no seminário que eu participei, cada um foi dando depoimento, era cada depoimento mais triste um do outro. Eu falei assim na hora que iniciou, porque estava no Zoom 42 pessoas. Aí eu falei assim, nossa, eu nem sei se eu falo o que eu quero falar, porque diante de tantas projeções que eu ouvi, eu não contava que as notícias não seriam tão boas, né? Que as pessoas falando que estavam em depressão, gente que falando que estava com dificuldade de beber água, com dificuldade de se alimentar, diante da situação da pandemia. Eu falei com uma pessoa que estava organizando esse seminário, eu falei assim, olha, eu vou falar, mas eu não quero que vocês entendam que eu estou falando com arrogância, e eu não estou falando de um lugar que eu não estou, eu estou falando do lugar que eu me encontro. E se foi fuga ou não foi fuga, eu não sei, mas isso funcionou para mim. Eu comecei a estudar, eu comecei a buscar mais, e com isso eu me tornei uma energia de atração. Então, o que poderia entrar em escassez, né, de diminuir meus atendimentos, porque como eu já tenho uma profissão que é na escola, eu poderia, né? Eu não tenho, quando eu estou fisicamente na escola, eu não tenho tanto tempo para atender, né? Porque minha carga horária é uma carga horária grande. Então, como eu fiquei com mais tempo, eu tive a possibilidade de me organizar desse jeito. E como eu comecei a fazer as lives, eu me tornei mais visível. E com isso, meus atendimentos aumentaram. Então, eu poderia ver na pandemia uma dificuldade de atendimento, né, uma dificuldade de ter acesso às pessoas, já que eu não estava encontrando. Mas na pandemia eu tive a possibilidade de ressignificar e me tornar uma pessoa que atrai pessoas que querem o que eu tenho para oferecer. Então, o que poderia se tornar escassez se tornou abundância, né? Então, nós somos o que nós pensamos. Se nós pensamos que está tudo ruim, que há crise, que há dificuldades, que a gente sabe que existe, mas nós sabemos, ainda mais eu que estudo física quântica, que nós estamos intimamente ligados ao que nós acreditamos e que nós criamos. Então, eu criei durante esse tempo todo uma força e uma energia de atração para que as pessoas encontrem em mim algo que seja bom para elas. E aí eu convido vocês também a mudarem essa frequência de vocês. Quando vocês acharem que tudo está difícil, vocês acreditarem que quem cria essa realidade é vocês. E aí vocês falam, mas como que eu faço isso? É treino, gente. É treino, não é pensamento positivo, sabe? Não é pensamento positivo. É vocês já tomarem o que é de vocês como se já existisse. Então, é olhar para tudo que está no universo e falar, isso já é meu, isso já colapsei com isso já faz parte da minha vida, isso faz parte da minha realidade, né? Eu tenho uns mantras de Axis Consciousness, que é uma das terapias que eu atendo, e Axis trouxe muitos conhecimentos para mim. Então, quando eu saio para correr
ou às vezes eu revezo corrida, né? Às vezes eu para descansar um dia, eu revezo a corrida com a caminhada, eu vou fazendo os mantras durante o percurso. E o bom é que onde eu tenho corrido é um lugar bem ermo e praticamente eu não cruzo com ninguém, então eu falo mesmo os mantras alto. Então eu tenho a oportunidade de estar diretamente ligado com o céu, né, com toda essa energia da natureza, e eu proferi os mantras, né? Tem um que eu adoro, que ele já me acompanha há muito tempo, que é: tudo vem à minha vida com facilidade, alegria e glória. Se eu sou filha do Criador, se o Criador é abundante, por que que eu não posso atrair abundância para mim? Então tudo vem com facilidade, com alegria e com glória. Então é um dos mantras mais fortes que eu sempre falo todos os dias, para poder eu me conectar com essa energia, porque os mantras são palavras em ação de criação, né? Outro mantra que eu uso muito é: o que mais é possível. Então, em momentos que as coisas estão meio emboladas, vocês comecem a falar: o que mais é possível? O que mais é possível que eu não considerei? O que mais é possível que eu não considerei? Vocês vão ver o que acontece. Quando vocês veem alguma situação que está embolada, e vocês, ao invés de vocês tentarem resolver com essa mente que mente, fala o mantra. Fica assim: o que mais é possível? O que mais é possível? Vocês vão ver o que acontece. A solução aparece de lugares inimagináveis e aparece da melhor forma possível e vem a melhor solução. Porque quando eu faço essa pergunta, é como se eu perguntasse para o universo, que é grande e abundante, como que eu resolvo isso, né? O que mais é possível? E aí, eu não vou ter a resposta limitada da minha mente que mente, nem das pessoas também que são limitadas, assim como nós. Eu vou ter a resposta do universo. Então, tudo vem à minha vida com facilidade, alegria e glória, e o que mais é possível que eu não considerei. E aí, esse mantra que eu vou falar agora, ele é um mantra muito forte. Eu fiz esse mantra um dia inteiro. Toda hora que eu lembrava, eu fazia esse mantra. E passado um dia, eu recebi um convite de uma mestra minha de constelação, que é de São Paulo. Eu nem tinha tido muito contato com ela, eu tinha tido num final de semana de workshop, e ela me convidou para eu fazer uma live com ela, com todos os seguidores dela, que ela já tem mais de 4.000 constelações no currículo, para eu poder fazer a live com ela, para ela trocar uma ideia comigo. E aí o mantra é: o que mais é possível que eu não considerei ser possível, por ser impossível demais para ser possível. Parece até um trava-língua. Eu fiz esse mantra, gente, um dia inteiro. Toda hora que eu lembrava, eu fazia esse mantra. E aí, eu fiz na segunda. Na terça-feira, 3 horas da tarde, ela mandou mensagem perguntando se eu tinha disponibilidade para programar na minha agenda um horário para eu poder fazer a live com ela, porque ela tinha interesse muito grande que eu falasse sobre as constelações na água, porque ela tinha me visto no workshop e ela achou eu muito assim articulada para falar. E aí eu falo com vocês, para mim poderia ser impossível receber um convite de uma pessoa tão grandiosa, né? Uma pessoa tão significativa nas minhas imagens diante dos conteúdos das constelações, como forma de contribuir também comigo. E aí eu falo com vocês, qual a contribuição que vocês estão sendo todos os dias? Então, quando eu falo com vocês do exercício, da alimentação, da meditação, de firmar o pensamento e frequenciar com os mantras que vocês acham significativo para vocês, eu estou convidando vocês a mudarem a frequência. Por que eu estou falando de frequência e vibração? Né? Como eu estudo física quântica, eu sei que tudo, a vibração e frequência que nós estamos, nós atraímos mais do mesmo, né? Então, se a nível de constelação familiar eu posso atrair mais do mesmo do meu sistema, imagina o que eu posso atrair mais do mesmo através dos meus pensamentos. Então, em tempos difíceis, né, que a humanidade está passando por momentos difíceis, que nós possamos olhar para as facilidades e nos conectarmos com essa facilidade como forma de mudar o nosso observador.
porque na física quântica tudo muda diante dos pontos de vista. Então, o meu ponto de vista determina a vista que eu vou ter. Então, quando eu falo para vocês focalizarem em criação, em coisas que vocês querem, eu estou convidando vocês a fazerem essa reflexão e essas mudanças de pensamento que não são fáceis, para que vocês possam conectar com algo maior. Então, por que eu estou falando de frequência? A vibração desse vírus, ele vibra, a frequência dele dá uma variada aí de 15 Hz a 25 Hz. Então, a vibração é muito baixa. Só para vocês entenderem, a vibração do amor é 450 Hz. Então, eu estou falando de energia, tá, gente? De frequência. Então, quando nós estamos tristes, quando nós estamos bombardeados de tantas notícias negativas, nós começamos a baixar a nossa vibração. Se a vibração humana é por volta de 100 Hz, né, normal assim, né, mediano, eu começo a atrair pensamentos mais baixos e vou abaixando a minha vibração e eu posso chegar na frequência desse vírus e eu atrair esse vírus, né? Eu não estou falando que eu não vou atrair esse vírus, independente da minha vibração ou não, porque esse vírus ele é totalmente diferente de tudo que a humanidade já viveu. Então eu só estou falando que a frequência dele é muito baixa, que nós possamos não frequenciar com uma frequência tão baixa. Eu não estou falando que eu estou isenta ou ilesa de passar por uma situação dessa, mas eu estou falando para vocês que é interessante que vocês fiquem atentos a essas informações como forma de vocês também criarem dias melhores na vida de vocês, para que não tornem aquele dia repetitivo, cansativo. Então, estar atento aos pensamentos, o tempo todo a nossa mente fica contando histórias que fazem com que nós fiquemos mais parados, fiquemos mais tristes, porque a nossa mente, ela não gosta que nós nos movimentemos. Você acredita, gente? Essa dificuldade que as pessoas têm da segunda-feira é justamente isso. Porque fica sábado e domingo em casa fazendo outras coisas, a mente gosta dessa falta de movimento e de ficar mais quietinho, que na segunda-feira as pessoas têm dificuldade por conta da mente que mente. Então a mente o tempo todo vai ficar puxando vocês para poder não fazer algo produtivo, para vocês desanimarem, isso não vai dar certo. Porque tudo que tira a gente da zona do conforto faz com que nós mexemos muito com o ego, com a mente. E aí eles não querem movimentar muito, porque eles querem ter a solidez e a falsa ideia que eles estão bem. Só que nós sabemos que os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos estão fora dessa zona de conforto. Vai ser totalmente diferente do que a nossa mente fica contando para nós. Então eu convido vocês a saírem da zona de conforto, de acharem que, mesmo que seja pouco, será significativo na vida de vocês qualquer mudança que vocês fizerem. Eu falo isso porque todos os dias eu luto comigo. É difícil mudar hábitos. É muito difícil mudar hábitos. Ainda mais, por exemplo, eu que já estou com 44 anos, quantos hábitos que eu tenho desde pequena. Então, como que eu vou mudar um hábito da noite para o dia? Então, eu tenho que ter paciência comigo. E persistência, né? Porque a nossa... as forças que nos puxam para trás, elas são grandes, porque estão arraigadas com as coisas que nós aprendemos, com as coisas que é do nosso sistema. Então, quando nós começamos a querer ser um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, nós encontramos esses embates, essas dificuldades. Mas quando nós rompemos com isso também, fica mais fácil nós avançarmos. Então comecem a fazer leituras edificantes, ver um filme bem água com açúcar, mas que tragam para vocês um conhecimento de vida, né? Aquele filme Comer, Rezar. Eu esqueci o nome dele. Comer, Rezar. Não tô lembrando. Quem lembrar aí, coloca aí esse filme. Esse filme é aquele filme bem água com açúcar, mas é um filme tão significativo, né? Eu depois vou lembrar o nome para vocês, vou colocar até como sugestão no meu stories lá.
mas traz umas coisas tão significativas, umas coisas tão valorosas que nessa correria do dia a dia a gente pode deixar. Comer, rezar e amar? Ah, então tá, é comer, rezar e amar. Esse filme, gente, eu achei ele tão assim... Quem me indicou, falou assim, não, vê esse filme que você vai gostar. Aí eu falei assim, ai gente, mas esse filme parece que é meloso. Aí eu saí do julgamento e fui assistir o filme. Ou, se eu falar com você, comer, rezar e amar. Gente, eu vou colocar lá no meu stories. Esse filme é um filme que traz coisas muito profundas, né? E é um filme que eu tenho vontade de repetir, eu vou repetir, ainda mais que eu vi antes de começar a estudar Ayurveda e depois que eu comecei a estudar isso, eu vi que eles estavam praticamente vivendo Ayurveda no filme e eu me perdi de não ver ele de novo com esse olhar. Então eu verei novamente esse filme com a intenção de olhar as questões da Ayurveda nele. Então procurem ver filmes que tragam questões de engrandecimento, sabe? Histórias de grandes nomes da humanidade, né? Que nós tivemos, né? Já passaram muitos homens que contribuíram muito para a contribuição e facilitou a nossa vida hoje através dos conhecimentos. Comecem a olhar as biografias, né? Que tem muitas biografias nas mídias sociais aí, e olhar como essas pessoas pensavam e como elas também tinham dificuldade, porque às vezes a gente acha que tá todo mundo no 100%, tá nada, gente, tá todo mundo média baixíssima, tentando ser um pouquinho melhor, né? Então, quando eu falo com vocês que os hábitos, eles são difíceis de mudar, porque são difíceis de mudar. E aí a gente todo dia avança um pouco, retrocede um pouco, mas aí a gente tem que ter consciência que existe um caminho mais seguro. E muitas vezes esse caminho mais seguro é esse caminho que faz com que nós mudemos algo que não funciona mais e que não faz mais sentido pra gente. Então, comecem a focalizar em que no mundo, independente das coisas que têm acontecido ruins, tem acontecido muitas coisas boas, né? Quantas coisas foram criadas diante dessas dificuldades. Então as pessoas começaram a serem mais solidárias. Isso não aparece na mídia, porque isso não dá ibope, né? Isso não chama atenção. O que chama atenção são as coisas negativas. Então, desviem o olhar de vocês para tudo que não seja do bem, do amor, da paz, né? Comecem, uma coisa que eu faço que é super simples, mas que para mim faz bem e eu aprendi também que faz bem para o outro, é colocar no stories de vocês mensagens de incentivo, de mudança, né? Tanto no meu stories quanto no meu status do WhatsApp. As pessoas têm acesso aos posts que eu coloco e às vezes tem dia que eu coloco mais tarde, depois que eu já fiz os exercícios e meditei, então fica mais tarde. Aí as pessoas falam assim, nossa, achei que você não ia postar hoje, né? Então, tem gente que fala assim comigo, antes de eu levantar da cama, eu olho o seu status. Aí eu falei assim, Jesus, que responsabilidade, porque imagina o dia que eu postar depois que eu fiz as minhas atividades, a pessoa tá me esperando, me esperando para poder levantar da cama. Então, são coisas simples, mas as pessoas que me seguem, o meu WhatsApp, o status do meu WhatsApp tem mais de 120 visualizações por dia. Então, para mim, isso é muito, né? E eu comecei pequeno, comecei aí eram 5 pessoas que olhavam o meu status, eram 10, na hora que vê, as pessoas hoje, se eu não postar, elas me perguntam se aconteceu alguma coisa. E eu comecei a fazer isso para fazer justamente isso, para que as pessoas já acordem com uma mensagem boa, que aquilo que eu coloco faça com que as pessoas reflitam sobre algo que está acontecendo na vida delas, e às vezes elas não pararam para perceber. E aí eu faço isso no meu WhatsApp, faço nos meus 2 Instagram.
né? Que antes eu estava colocando no Instagram uma mensagem meu pessoal e no meu de terapias outras mensagens. Mas, nossa senhora, a minha manhã estava ficando meio agitada, porque eram públicos diferentes, né? Então eu comecei a repostar tudo que eu posto no Olhar Sistêmico no meu pessoal, porque, querendo ou não, eu convido as pessoas a se libertarem através desse Instagram de terapias, que as pessoas começam a acessar informações que podem facilitar a vida delas, né? Que eu acredito que vocês, só de ouvir muitas coisas na vida de vocês, vocês começaram a olhar para a vida de outra forma. E é isso que eu quero que vocês comecem a perceber. Que eu faço isso de uma forma mais estruturada, porque eu tenho essa formação. Mas todos nós somos capazes de fazer, dentro do possível, das coisas que nós conhecemos, algo bom. Então que vocês também começam a divulgar e a postar coisas que podem ser significativas, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, hoje você leu meu pensamento. Então aquela mensagem, quando eu coloco, né, tem dia que, sem brincadeira, dá vontade de colocar um monte. Aí eu falo assim, não, vou guardar um pouquinho, que amanhã eu coloco o resto, porque senão fica 10 mensagens. Tem dia que aquela mensagem que a gente colocou ali, às vezes, sem intenção nenhuma, transformou o dia de uma pessoa. Então, quais são essas práticas que nós podemos fazer todos os dias para que nós possamos ser a cada dia uma energia positiva, algo bom para nós? E aí, quando nós somos bons para nós também conseguimos ser bons para os outros. Então, fazer com que também vocês parem um pouquinho, né? O livro O Poder do Silêncio, eu tenho muita coisa para eu poder colocar como sugestão, como divulgação, sabe? Mas graças a Deus eu não estou tendo tempo. Mas eu prometo, de vez em quando, colocar sugestões de filme, de livros, de coisas que foi significativo para mim, que também pode ser uma contribuição para vocês. O poder do silêncio, né? Esse poder do silêncio vem falando que a nossa mente ela é tão inquieta que ela fica o tempo todo falando com a gente que a gente não pode deixar de pensar. Então até aquele momento, sabe aquele momento que você fala assim, não, hoje eu não vou fazer nada. Eu já fiz as minhas coisas de manhã, agora à tarde eu estou mais tranquila, eu vou me dar o direito de fazer nada. Até quando a gente para fazer nada, a gente fica até meio estranho, não fica? A gente se sente meio estranho, a gente fica meio inútil, né? A gente fica assim, ai gente, será que tem alguma coisa que eu estou deixando de fazer? É um convite também para vocês fazer nada, né? Tem uma meditação do Steve, que o Steve fala, agora a gente vai olhar para o nada. A gente cobra tanto da gente que a gente não se permite nem olhar para o nada, né? Fica parada, sem pensar em nada, sem fazer nada, porque a sociedade nos incutiu a ideia que nós devemos ser altamente produtivos, que a gente não pode parar, que a gente tem que ficar sempre de prontidão, e com isso nós nos desligamos da nossa verdadeira essência, né? E aí a gente foi, né, que eu tô falando pra gente ficar preguiçoso não, mas é que eu tô falando que a gente tem hora que é necessário a gente parar um pouco, né? Porque nessa agitação do dia a dia, o descansar ou então parar para fazer nada faz com que nós começamos a ter pensamentos mais produtivos, né? Porque a gente sai dessa correria, dessa agitação, e a gente começa a pensar de uma forma melhor. Esse é o livro do Poder do Silêncio, né? Muito interessante esse livro. E dentro desses livros, que é o mesmo do Poder do Agora, Eckhart Tolle, que chama Eckhart Tolle, ele vem falar algo também que às vezes a gente nem tem noção que existe. Vocês já ouviram falar que nós temos o nosso corpo de dor? Então todos nós, pelas descrições desse livro, pelas descrições do ego que ele faz, nós temos um corpo de dor. E ele fica em estado latente. E inconsciente nós procuramos pessoas que ativem esse corpo de dor. Olha só que coisa doida. Então,
que nós possamos, durante o nosso dia, estarmos atentos o que ativa esse corpo de dor, né? Porque muitas vezes a gente tá de boa e de repente do nada aparece ou uma pessoa que mandou mensagem ou alguém que falou alguma coisa que faz com que nós saiamos do sério. Então, tem coisas que nós já sabemos que a gente sai do sério, né? Então a gente já conhece alguns start do corpo de dor. Então eu convido vocês a se conhecerem, prestar atenção como vocês reagem quando alguém fala assim, nossa senhora, você tá devagar demais, câmera lenta, você é preguiçosa. Então tem gente que se ouvir um negócio desse, ativa o corpo de dor dela. E ela fica enfesada, briga, faz, gesticula e dá aquela confusão, né? Então, que nós possamos começar a perceber o que faz com que nós desequilibremos, né? Se nós sabemos que a gente não pode ouvir algum assunto que é polêmico e que aquilo faz com que eu fique nervosa e eu entro no assunto e na hora que vê eu estilhaçou coisa para tudo quanto é lado, vocês silenciam, entendeu? Então, uma forma de estar em equilíbrio também é vocês perceber essa questão do corpo de dor, o que faz com que vocês ativem esse corpo. Isso é uma forma também da gente manter equilíbrio. Por que eu estou falando tudo isso com vocês? O escalda-pés, né, gente? Fazer o escalda-pés, né? Isso é bem antigo, né? Mas dentro dessas terapias holísticas que eu tenho me dedicado, o escalda-pés é uma forma da gente fazer com que nós ativemos a energia, que tudo que tem, é muito interessante, na língua, nas palmas, nos pés e na cabeça, são como se fosse o corpo todo em blocos, entendeu? Então, por exemplo, na mão, tem todos os órgãos do corpo humano na mão, todos os órgãos do corpo humano na mão, nos pés também. Então, junta os dois, as duas mãos, e aí a gente tem o todo em formato de corpo humano na mão, de corpo humano no pé, e na própria cabeça tem todos os pontos do corpo humano. Então, quando eu falo de escalda-pés, pega aquela água bem morninha, pega uma lavanda, coloca umas 4 gotinhas de lavanda na água e fica ali, gente, se deliciando e percebendo como que essa sensação te traz prazer, né? Não é fazer as coisas a toque de caixa correndo, não. Faz com tempo, na hora que você parar para ver um filme, coloca uma água morna, né? Agora a gente entrou no tempo do outono, então acontecem mudanças externas que nos influenciam o corpo físico. Então nós agora dedicamos mais a comer as coisas mais mornas, né? As coisas mais não pode ser pelando, né? Porque desorganiza as estruturas do corpo, mas as coisas mais mornas para poder trazer um acalento e um afago para o nosso corpo físico. Então, o escalda-pés é uma sugestão ótima para poder colocar para relaxar, né? Então, assim, como eu não sei ser 30% das coisas, ou eu sou 100%, ou eu não sou, na Ayurveda nós temos o Dinacharya. Então, todos os dias de manhã nós temos os rituais diários que fazem com que nós despertemos o corpo físico para aquele dia, né? Então, nós acordamos, pingamos, tem os produtos certos para pingar no olho, no ouvido. Na língua, nós escovamos os dentes e passamos o raspador de cobre na língua para fazer a limpeza. Bochechamos com gergelim, né? Fazemos os movimentos de piscar os olhos. Então, assim, é uma rotina que a gente é um tempo que a gente se dedica a nós, mas é um tempo que a gente faz com que nós preparemos o nosso corpo para o dia. E com a chegada do outono, tem outros rituais também para poder ajudar nessa prática, e tem também a prática noturna. E uma das práticas noturnas a gente chama de pichu. Então eu estou dando uma cola para vocês poderem fazer na casa de vocês. Vocês pegam um paninho, pode ser uma bandana, algo assim,
um paninho, pinga uma camada de óleo de gergelim e umas 3 gotas de lavanda antes de dormir, né? Deixe de ficar perto do celular durante 1 hora antes de dormir. Já coloca uma música bem gostosa para poder ir desligando. Coloca o pichu na testa. Faz uma massagem com óleo de lavanda no chakra coronário e coloca as pedras que é do temperamento de vocês. Eu não sei qual é a pedra. As pedras do temperamento de vocês, para mim, é a ametista e o quartzo verde. Então eu coloco no chakra coronário, fica esse tempo me desligando para poder ter uma noite mais equilibrada, né? E aí na hora que eu acabo de tirar as pedras, eu coloco debaixo do travesseiro para poder trazer mais energias para o meu corpo etérico, né? Que não é somente o corpo físico que recebe. E no dia seguinte, na manhã, eu coloco as pedras para receber o sol, como se elas me doassem algo durante a noite, como eu retribuísse ao amanhecer a luz do sol e ela se recarregasse para de noite. Então, assim, são rituais que fazem com que nós nos acalmemos, que nós estejamos mais no presente para facilitar a nossa passagem pela turbulência. Eu quero que vocês entendam que eu não estou ditando regras, né? Eu estou falando algo bom que foi para mim. Da pedra você faz, para você ver como que é bom. Você passa aquele óleozinho de lavanda. Óleo de lavanda, na Ayurveda, é como se fosse o rescue nos florais de bar, sabe? Tudo é o óleo de lavanda. E também, depois eu posso tentar, André, eu não sei se eu consigo te ajudar nessa, mas eu posso tentar. Eu descobri a questão dessa pedra porque eu fui consultada pela minha mestra em Ayurveda para poder ver o meu dosha relacionado à pedra, mas tem outras formas da gente olhar isso. Eu posso depois você me lembra. E aí, são rituais que nós fazemos, né, que facilitam para que nós possamos ir nos desligando, porque o corpo... a mente o tempo todo quer que a gente fica pensando, mexendo no celular, que a gente fica, sabe? A mente não aquieta, então uma forma de aquietar é isso. Outra coisa que no Ayurveda é muito comum é o óleo de gergelim, né? Tudo que a gente faz na Ayurveda é com óleo de gergelim. Então tem a oleação que nós fazemos pela manhã também, antes de fazer o exercício, que nós passamos óleo de gergelim em tudo, inclusive na cabeça, né? Então, por que na cabeça? Olha que coisa interessante. Como forma de hidratar o couro cabeludo para que nós possamos retardar o aparecimento de cabelos brancos. Eu não faço para isso, né? Porque vocês sabem que eu tô doida pro cabelo branco aparecer para eu ficar bem charmosa. Mas eu faço isso como forma de me conectar, que o óleo de gergelim traz uma calma pro corpo, sabe? Quando... André, você tá prontinha para o Ayurveda. Você tá prontinha. Então, antes do exercício físico, fazer oleação, né, com óleo de gergelim, é uma das coisas maravilhosas, né? E outra também, coisas curiosas aí da Ayurveda, é utilizar o óleo de gergelim como hidratante corporal. Olha só, aí vocês vão falar assim, que isso? Que coisa de doido. Gente, é coisa de doido. Porque Não, você vai, eu vou te indicar um curso gratuito que tá tendo, eu indiquei para algumas pessoas, eu vou te indicar para você poder começar a seguir isso aí. Pelo o Ayurveda, nós devemos passar no corpo somente o que dá para entrar pela boca. Então, esses hidratantes de perfumaria aí que a gente vê pelo mundo afora, né? Que a gente fazia, ou eu fazia uso, né? Não dá para poder nós engolirmos. Então, não devemos passar. Porque tudo que nós passamos na superfície da pele cai na corrente sanguínea. Então, cair óleo de gergelim acaba nutrindo
os canais que nós denominamos como datus, né, na Ayurveda. Então, quando eu falo das minhas coisas, eu falo muito das coisas que eu aprendi, das minhas vivências, que isso faz, principalmente na menopausa. Então, assim, é para entrar mesmo em equilíbrio. Eu vou chegar ao ponto aqui daqui uns tempos de eu ter a possibilidade de trazer mais contribuição para vocês, em termos mesmo de coisas práticas da vida, aos olhos da Ayurveda, porque eu não tenho como eu aprender e eu não viver isso. Então, como que eu vou fazer uma live aqui falando sobre energia, frequência? Eu já falei sobre constelação nessa live, eu já falei de Ayurveda, eu já falei de Axis Congênis. Eu não tenho como falar do que eu sou e do que eu vivo sem eu falar das coisas que eu aprendi e que eu acreditei que era significativo para mim, né? Então, nessa vida eu já tive a possibilidade de vários cursos. Só que os cursos que eu me dediquei para eu atender são aqueles que eu vivo na minha vida, né, como filosofia de vida. E eles são significativos para mim, por isso que eu cheguei ao ponto de atender as pessoas, porque o que é bom para mim pode ser bom para o outro. Então, Andréia, eu vou passar depois algumas coisas para você pelo WhatsApp, porque essas mudanças são pequenas, mas são significativas, né? E com a chegada do outono, o nosso corpo também sofre uma alteração, porque o outono é frio, é seco, né? E aí o nosso corpo tem também alguma coisa que está ligado, né? O meu dosha tem algo que está ligado ao frio, ao seco, e acaba que isso acrescenta, né? Aumenta em mim, igual, por exemplo, eu tenho acordado com a parte mais ressecada do nariz, né? Eu fico assim, às vezes de manhã, ainda bem que eu estou fazendo dinacharya. Aí a gente fica às vezes puxando, porque essa área está mais ressecada, porque como o meu dosha é mais para seco, então eu tenho isso no meu organismo, e o tempo lá fora está mais seco e frio, acaba que eu agravo isso em mim. Então, fazer esses rituais matinais do Ayurveda contribui para que nós possamos viver em mais harmonia com a gente, né? Entendermos o que nós somos e o que nós temos em nós, que muitas vezes nós nem percebemos, para que nós possamos viver em equilíbrio, não somente com os nossos pensamentos, mas também com o nosso corpo. Então, eu faço um convite a vocês, para vocês se organizarem, sabe? Da melhor forma possível. Quem ainda está trabalhando normalmente, se organiza para poder priorizar a vida de vocês, para poder vocês se fortalecerem, para que vocês possam estar neste momento mais saudáveis, né? Se alimentarem de coisas mais saudáveis, terem pensamentos mais saudáveis, verem coisas saudáveis, ouvirem coisas saudáveis. Há uma coisa melhor, gente, de manhã, né, lá em casa eu tenho, lá no sítio, né, que eu tô aqui em casa, lá na roça eu tenho a Alexa, né, aí o tempo todo eu chamo a Alexa, que é aquele dispositivo do Amazon, e aí eu já acordo e falo, Alexa, toca Xadê. Gente, tem coisa melhor de acordar ouvindo Xadê? Então, que a gente possa conectar ouvindo coisas que traz uma paz, sabe? Aquela voz doce daquela mulher, eu fazendo café e aquela natureza exuberante, e você começa a falar assim, poxa vida, quanta coisa boa já aconteceu aqui. Que nós possamos fazer a nossa prece íntima no amanhecer e ao anoitecer, que nós possamos agradecer todas as oportunidades que nós tivemos, né? Porque diante de tantas coisas que têm acontecido, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de acordar hoje. Muitas pessoas estão querendo respirar de uma forma tão leve, igual nós estamos tendo a oportunidade de respirar. Então, que nós possamos entender o momento, que é bem adverso, que é bem diferente de tudo que nós vivemos, mas que nós possamos ver o que de bom e qual a contribuição disso para a nossa vida. Porque a gente possa conectar com o que a gente é,
saber quantas pessoas que às vezes eu converso e eu pergunto assim, o que você gosta de comer, de fazer, o que te dá alegria, o que te dá prazer. Às vezes a pessoa fala assim, ai, nem sei. E às vezes a pessoa demora a responder. E eu fico pensando, nossa, se fosse eu ia responder tão de prontidão. Então, as pessoas estão tão desconectadas com elas que às vezes elas sabem tudo do mundo e quase não sabem nada delas. Sabe tudo daquela blogueira ou daquela influencer do Instagram, mas não sabe o que o filho gosta, né? Não sabe qual a cor que ele gosta, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de ouvir, o que ele tem visto, né? Então a gente começa a perceber que é um momento que a gente tem todas as possibilidades de aproveitar esse momento. Só vai depender do observador. Só vai depender de como nós observamos essa realidade a qual está aí, está se impondo para nós. Então eu convido a vocês, fazendo uma retrospectiva, que vocês possam se alimentar de coisas que recebem a luz solar. A luz solar é além da questão do calor que o alimento recebe, ele recebe algo do éter, do etérico, que nós não percebemos. Então, nós não recebemos somente a massa, né? A parte física do alimento, nós recebemos algo divino quando nós comemos as coisas ligadas à natureza, as coisas que receberam o sol, de preferência os orgânicos, né, gente? Que muitas coisas que eles colocam nos alimentos atrapalham que nós possamos receber o prana, né, que é essa energia vital de uma forma mais limpa, né? Que vocês possam se exercitar, que vocês possam fazer a prece inicial do dia, que vocês possam fazer a prece no final do dia. Não esqueçam nunca de agradecer. A gente sempre tem muitos motivos para agradecer. Gandhi falou certa vez que se tirasse todas as orações do mundo e ficasse somente o agradecimento, as pessoas já teriam a maior oração da vida delas. Então, que vocês possam separar um tempo para meditar, para vocês fazerem yoga. Quem quiser fazer comigo, pode mandar o direct, que eu mando o link para vocês fazerem comigo, para vocês começarem a conectar o corpo com a mente, né? O yoga é diferente porque ele não é aqueles exercícios físicos que a gente faz sem a consciência. No yoga nós tomamos consciência de todas as partes do corpo e levamos a consciência para os órgãos e para as partes do corpo. É fenomenal, né? Só uma curiosidade do yoga, sabe as posturas invertidas, né? Que a gente fica com os pés para cima, invertidos? Muitos blogueiros, muitos artistas utilizam aquilo para poder falar das dificuldades do yoga, né? Eles poderiam falar o verdadeiro sentido das posturas invertidas. Sabia que as posturas invertidas é a forma que nós utilizamos no yoga para colocar os órgãos do nosso corpo em posição de reajuste? E as pessoas não falam isso, né? As pessoas nunca comentam no yoga que as posições invertidas são para nós diminuirmos a força da gravidade. As posições invertidas nós fazemos para que elas façam e tragam para nós a volta dos órgãos ao seu lugar original. E ninguém comenta isso, né? As pessoas, quando postam as posturas invertidas, elas só querem mostrar que elas fazem algo do ego, né? Algo difícil. Então, que nós possamos ter leituras edificantes, músicas que fazem a gente se sentir até fora da gente, de tão doces, que tragam contribuições para nós, que nós possamos ver filmes que fazem que a gente perceba outros pontos de vista, né? Porque nessa realidade nós podemos muitas vezes ser julgados pelo nosso ponto de vista. Mas muitas vezes aqui vocês ouvem eu falar que tudo isso que eu falo no meu Instagram é um ponto de vista meu, né? E que também não tem a obrigação de vocês enxergarem do meu ponto de vista.
que vocês possam ter o ponto de vista de vocês, mas que esse ponto de vista de vocês possam fazer vocês terem autoconhecimento e mais leveza na vida de vocês. Então, fazer o que eu falei com vocês, fazer um escalda-pés, né, bem morninho, fazer os rituais da noite, colocar o pichu na testa, ouvir uma música calma, desligar o Wi-Fi do celular para que vocês possam desligar mais cedo, para vocês começarem a respirar e acalmar essa mente que o tempo todo fica mentindo para vocês, contando histórias e fazendo com que vocês muitas vezes não se sintam fortes, não se sintam capazes e muitas vezes façam que vocês ficam no futuro. Então são pequenas coisas, mas muito significativas que eu faço no meu dia a dia, né? Não é fácil ter uma rotina, não é fácil, né? Só para vocês terem noção, a gente coloca na narina, né, um líquido, quando a gente pinga o líquido, ele vaza e a gente fica até com a boca aberta para poder o líquido fazer a limpeza total, né, no Ayurveda. Então, que nós possamos fazer com que esse corpo seja um instrumento mais ou menos dúctil para esse trabalho que nós viemos fazer aqui na Terra, né? Que muitas vezes nós não podemos ter, às vezes, a consciência, mas nós sabemos que nós viemos para ser algo de contribuição na vida dos outros, né? Que seja pequena, que seja uma coisa bem irrisória, mas se a gente conseguir mudar uma pessoa, a gente já fez muito, né? Porque é tão difícil às vezes a gente mudar a gente, né? As nossas dificuldades. Então, quando eu falo com vocês dessa busca incessante, né, constante, da gente buscar um equilíbrio, né? Tudo que eu falo aqui no Olhar Sistêmico é a busca de um equilíbrio para que a gente possa passar nessa vida com mais leveza. Quem somos nós para poder fazer mudanças significativas na vida dos outros? Porque nós sabemos das nossas lutas diárias que já é difícil nós mudarmos hábitos diários, imagina nós mudarmos algo no outro. Então, que nós possamos nos comprometer somente com a gente, que já é muito. É muita gente numa pessoa só, né? E que vocês possam, todos os dias, agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, por mais difícil que seja. E que vocês possam ser os pontinhos de luz que eu sempre falo com vocês, e que vocês possam ser contribuições na vida das pessoas. Porque o mundo já está cheio de julgadores, já está cheio de pessoas que sabem tudo. Que nós possamos levar algo que ninguém sabe, a empatia, o amor, a tranquilidade, a paz, algo bom que o mundo precisa, principalmente a humanidade. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Forte abraço, um beijo, até na quarta-feira que vem. E eu conto com vocês para poder vocês me sugerirem temas, né? Porque eu sempre venho para a live sem saber o que eu vou falar, né? E graças ao universo sempre vem algo bom que eu me sinto com paz, com tranquilidade para poder trazer, mesmo que pequena a minha contribuição, mas algo que pode fazer a diferença na vida de vocês, porque fez na minha também. Então, um beijo e até a próxima.